Uma boa tarde a todos. Está começando mais um Fala Monte Alto. Hoje é a 36ª entrevista. Hoje estamos tendo a honra aqui de receber o vereador Madureira. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença, ter aceitado esse convite. Chamei ontem, conseguiu aí dar uma apertadinha na agenda, conseguiu comparecer. Quero te agradecer demais essa presença aqui hoje. Ô Lucas, primeiramente boa tarde a todos, né? Especialmente a você. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz, muito honrado de estar participando desse programa, né? Que é um trabalho maravilhoso que você vem realizando. A gente estava falando um pouquinho antes da gente entrar no ar, da importância, né? Para todos nós, não só para mim, mas como para você também. E principalmente para as pessoas que vão, né, assistir, vão estar aí tendo conhecimento das pessoas que tem aqui. Eu oro para que Deus te abençoe e que seja, né, só o começo de grandes coisas mesmo através desse trabalho, desse programa. Amém, com certeza serão, né? Eu quero deixar um recadinho para vocês aqui. Quem quiser mandar uma mensagem ou uma pergunta para o vereador, é através das nossas redes sociais, da Rádio Cultura. Você pode mandar um comentário, enfim, uma pergunta, caso você queira que ele responda, ele terá o prazer e a honra de responder. Com certeza. E também tem o WhatsApp, que é o 3242-1258. Madureira, você nasceu aqui em Monte Alto, como que foi sua infância? Conta pra gente. Lucas, não, eu não sou montealtense de nascimento, né? Eu sou oriundo do Paraná, especificamente Apucarana, minha cidade aqui no interior do Paraná. Vamos falar que é o nordeste do Paraná, já próximo de São Paulo, alguns quilômetros da fronteira com São Paulo. Quase um paulista, então. Isso, quase um paulista. Mas eu vim para Monte Alto, aliás, eu vim para o estado de São Paulo, bem novo, né, com 1 ano e meio. Eu fui adotado, né, por uma família daqui. Então, a família saiu daqui da cidade de Serrana, que é onde a minha mãe morava, né, minha mãe adotiva morava, e fui até no Paraná para me buscar. Eu fiquei, na adoção, fiquei meio que dentro da família, sabe? A minha mãe adotiva, ela praticamente foi criada junto com a minha mãe, né, biológica. E então, assim, ficou meio que dentro da família, né? O meu pai, meu pai adotivo não podia ter filhos, né? Ele tinha problemas de saúde. E a minha mãe sempre teve um sonho, né, de ter um filho, e aconteceu tudo que aconteceu na vida da minha mãe biológica. Eu perdi o meu pai bem cedo, né? Meu pai morreu com 38 anos, o adotivo morreu com 47. E a minha mãe se viu numa situação muito difícil, muito complicada, muito delicada, com 4 filhos, né, contando comigo. Eu sou o terceiro de 4 filhos. Somos em 3 homens e uma mulher, né? Então ela se viu num momento muito delicado da vida, e ela, né, tomou essa decisão, né, que eu considero assim uma das mais corajosas, né? De você dar um filho, né? A gente, né, de repente pode usar outras palavras, mas dar um filho assim para outra pessoa cuidar, ser mãe, né, amar. Então, assim, foi um momento, eu acredito, muito difícil para ela. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso antes dela partir também, né? Enfim, então eu vim para cá muito novo, e fui criado, né, praticamente no estado de São Paulo. Morei um tempo em Serrana, próximo ali a Ribeirão Preto, e depois a minha mãe adotiva, ela se separou do meu pai, né? Pouco depois de eu ser adotado, e nós viemos para Monte Alto, né, que é a cidade natal, né, da família dela, no caso, né? Veio só você e sua mãe, no caso, só os dois? Sim, só eu e minha mãe. Aí depois a minha mãe teve, né, mais um filho, né? Ela casou novamente, ela teve mais um filho. Então, assim, somos só nós dois. Eu conheço a minha história, né, de vida desde muito novo. A minha mãe, ela teve uma sensibilidade muito grande de nunca esconder, né, a minha vida, né? Esconder a minha origem. Você não nasceu da barriga, ela falava, né? Você não nasceu da barriga da mamãe, eu fui te buscar em outro lugar, você tem mais irmãos, né? E um dia você vai conhecer e tudo mais. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, uma história até triste, né? Até delicada. Realmente é. Mas, assim, eu não tenho nenhum tipo de problema quanto a isso, porque o amor, o cuidado de mãe não me faltou, né? A correção de uma mãe, né? Aquele preocupação de uma mãe, então não fez falta para mim, né? Então eu literalmente posso dizer assim, mãe é quem cria e não quem gera, né? Não desrespeitando a maternidade, não é isso, a geração de um filho. Mas assim, eu senti na pele que isso realmente é verdade, né? Então, para mim, assim,
eu sou bem resolvido quanto a isso, muito embora a história seja bem marcada, né, bem marcante, mas eu não tenho problema nenhum. Depois eu tive a oportunidade de conhecer meus irmãos, né? Os dois mais velhos que eu, e a minha irmã também. A minha irmã também foi para adoção na época. É uma situação bem complicada, bem delicada. São poucos anos de diferença entre vocês? Sim, a minha irmã, ela tem 1 ano e meio mais nova do que eu, né? Os meus irmãos, o mais velho está com 55, salvo engano, outro 45, uma coisa assim, né? Eu não vou lembrar agora certinho. Mas enfim, então a gente, inclusive temos contato até hoje, volta e meia a gente está se falando. Moram por aqui ou ficaram encerrando? Não, eles moram no Paraná, né? Paraná. Eles, na cidade, nossa cidade de Natal, lá pro Carana, acabei não falando a cidade, né? Não, falou, eu que esqueci mesmo. Tá, então tá bom. Enfim, eles moram lá até hoje, né? Tanto os 3 moram lá. Então assim, volta e meia a gente tem contato. Como eu tenho os meus tios por parte de mãe adotiva mora lá, então assim, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos eu tô lá, né? Então a gente se vê pessoalmente, né? Se encontra ali, se fala. Acaba se vendo, né? Isso, acaba trocando uma ideia, uma experiência lá. Aí a sua infância, você veio para Monte Alto com quantos anos? Então, eu não me recordo agora, mas acho que foi por volta de 2 anos até 2 anos e meio, né? Mas foi bem novo, bem pequeno. A gente veio, a minha mãe, enfim, depois que meu pai resolveram me adotar, a gente foi para Serrana, né? Onde que eles residiam. Mas o meu pai, infelizmente, meu pai adotivo, infelizmente ele não queria ter digamos assim, uma vida de família, né? Pai, mãe, marido, esposa, filha. Meu pai, infelizmente, ele queria viver a vida, né? Nunca faltou nada dentro de casa, nunca tivemos problema quanto a isso, mas a minha mãe, ela se via muito sozinha, né? Enfim, então ela resolveu, falou, olha, eu quero alguém que esteja realmente do meu lado para criar esse filho e tal, né? E não era o que o meu pai queria, né? Então a minha mãe resolveu, juntou nossas coisas e nós viemos embora, né? Acho que um ano depois da minha adoção a gente veio embora, veio morar com a minha avó aqui em Monte Alto, né? E até onde a gente está até hoje, né? Então, moraram em qual bairro aqui quando vieram para cá? Quando a gente veio, nós moramos numa casinha, Lucas, bem interessante sua pergunta. Hoje ela não tem mais. Em frente ao pronto-socorro, né? Ali tinha tinha um portãozinho que você entrava numa casinha lá no fundo. Se eu não me engano, onde é o estacionamento hoje do palácio, você tinha acesso, você ia até no fundo lá e tinha essa casinha, né? Até pouco tempo atrás, que agora foi demolida, né? A gente morou naquele lugar. Ficamos ali, acho que por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Depois a minha avó, ela foi sorteada para uma casa no Vale do Sonho, né? Então eu fui praticamente criado lá embaixo, né? Lá no Vale do Sonho. Estudou no Lourdes, Nelly? Estudei no Lourdes, estudei no Nelly. Depois de um tempo a gente foi para Jaboticabal. A minha mãe conheceu, no caso, o pai do meu irmão, né? O pai do meu irmão hoje era de Jaboticabal. E a gente morou lá um tempo também, acho que uns 2, 3 anos. Depois voltamos para Monte Alto de novo, né? Então eu fui criado naquela região lá de baixo. Região de baixo. Isso, conheço bastante. Minha avó é lá do Jardim Canaã. Eu também, a minha vida é dividida em 2 pontos da cidade, Jardim Veracruz e Canaã. Então aquela região lá eu conheço bastante lá. Bem, né? Aí depois teve toda a sua infância, uma infância difícil, igual você está relatando. Quando que você entrou para o mercado de trabalho? Quando foi seu primeiro emprego? Olha, é bem interessante essa pergunta porque envolve toda uma história antes, né? Uma história até bem pesada, hoje superada, mas bem difícil para mim numa época, né? Depois que nós viemos embora, a minha mãe também não tinha muito estudo, né? A minha mãe biológica, ela não tinha muito estudo, então, mas assim, tinha muita força de vontade de trabalhar, sempre trabalhou onde tinha, aparecia de doméstica ela ia, trabalhou bastante tempo na roça também, na lavoura, né? No corte de cana mais específico, mas enfim, barracão de fruta, barracão de cebola, tinha muito isso na época, né? Então assim, foi bem difícil, mas ela conseguiu, né? Conseguiu aí dar uma boa infância para mim, de acordo com as forças que ela tinha, com as possibilidades que ela tinha. Mas o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo, entramos na adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência. E esse período para mim foi bem complicado, porque as coisas já não eram tão fáceis para minha mãe, né? Minha mãe foi pegando uma certa idade,
né? Ela dependia mais, né, de ajuda de alguém. Nessa ocasião ela já não estava mais com o pai do meu irmão, né? Meu irmão era pequeno, mas já não estava mais, então ela que criava a gente, né? De acordo com as forças que ela tinha. A gente foi, nessa época moramos um bom tempo, né, na casa da minha avó, num cômodo, né, bem difícil, bem apertado, passamos muita dificuldade, não passamos fome, né? Porque eu digo assim, teve dia de eu comer arroz puro, arroz branco, mas tinha um arroz para comer, então eu não considero como passar fome. Passei vontade de muitas coisas assim, mas, né, Deus ele guardou e enfim, ele proveu inúmeras situações para nós. E na minha adolescência eu me vi obrigado, né, forçado, né, a ajudar ela, a servir, né, ajudar ela a manter a casa, né? No caso era o cômodo que a gente morava, mas ali era tudo dividido, morava mais pessoas lá com a minha avó, meus tios moravam, tinha um tio que morava no fundo, tinha outro tio que morava na mesma casa que a minha avó, né? Então tudo era dividido, energia, água, né? Na época tinha telefone também, então tudo que tinha de conta era dividido. E aí a minha mãe, ela, né, se vendo num aperto, ela me colocou ali num tempo como um homem da casa, né? Com 13 anos, 12, 13 anos, eu já tinha essa responsabilidade, né? E eu fui, a primeira coisa que apareceu pra mim foi sorvete, né, cara? Fui vender sorvete, né? Fui, encarava, tinha que ir, não gostava, né? Mas eu tinha que ir porque eu tinha que ajudar. Não que eu não gostava de trabalhar, não gostava da forma com que foi colocado na minha vida, né? Enfim, não tinha outra opção, na verdade. Não tinha outra opção, Lucas. Eu tinha que ir mesmo e ponto, né? Não tinha como fugir. A gente até tentava, mas não tinha jeito, eu tinha que encarar. Pra gente que é adulto agora, a gente até consegue entender, mas para explicar isso para uma criança de 12, 13 anos que tem que sair pra rua para vender sorvete é complicado. E não sei se pior ou melhor. O que você ganhar, a maior parte, 95%, não vai ficar para você. Entendeu? Você precisa ajudar aqui, ajudar ali, né? Então assim, foi um período bem difícil essa parte minha de adolescência. Aí depois eu arrumei um trabalho melhor, né? Fui trabalhar numa autopeças aqui em Monte Alto, né? Já era registrado, naquela época podia trabalhar, né? Registrado, era menor de idade, mas podia. Enfim, mas eu acabei não ficando naquela autopeça, né? Aconteceu muitas situações bem desagradáveis da minha parte, da minha família, enfim, acabei não ficando naquela autopeça. E um pouco antes de eu arrumar esse trabalho fixo, né, eu conheci o esporte, né, sobretudo o atletismo, né? Quando eu fui para a escola, eu já gostava muito de esporte, joguei vôlei, basquete, com essa altura toda aqui, mas gostava do esporte. Gostava. Então assim, eu desenvolvi principalmente pelo atletismo um carinho muito grande, né, um sonho na verdade, né? Então eu fui trabalhar, mas mesmo assim ainda não deixei de treinar, não deixei de competir, e fui ali conciliando as coisas, até mesmo quando eu trabalhava vendendo sorvete, quando eu trabalhava, entreguei jornal também, papel, né, enfim, propaganda, panfletinho, trabalhei muito, rodava a cidade toda a pé e depois à tarde ia treinar, né. Tinha que entregar uns 5 mil por dia. Por aí, nascia meta para fazer, né. Enfim, então eu conheci o atletismo, né, aí já na minha adolescência, nessa mesma época que eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar, eu ia conciliando. E eu falo assim, Lucas, para todo mundo, de coração mesmo, de boca cheia, que o atletismo foi a salvação na minha vida, o esporte foi a salvação, foi a ferramenta que Deus usou para me salvar, né? Porque eu tinha tudo nem para estar vivo, cara. Os exemplos que eu tinha, né? Os convites que eu tinha, a maioria deles, 95%, não eram coisas boas, entendeu? Era para pender realmente para o mal, aliado com a história que eu tinha de abandono 2 vezes, né? Porque eu fui dado embora pela minha família biológica, depois eu fui abandonado pelo meu pai, né? Que me adotou, que prometeu, entre aspas, cuidar. Não, eu vou pegar você porque eu vou cuidar de você. E ele, enfim, ele escolheu outras coisas na vida. Mas então, eu costumo falar que Deus tinha um plano, né? E sempre tem um plano para todos nós, assim, de vitória para nossa vida. E para mim foi o esporte, né? E depois que eu saí desse trabalho fixo que eu arranjei aqui nessa autopeça, eu passei num teste para morar em São Paulo, chama Projeto Futuro, né? Então ali eu treinei com a nata
do atletismo nacional, sabe? Jardel Gregório, o Amal Reimage, que foi campeão olímpica, né? Enfim, eu conheci todo esse pessoal e eu fiquei ali por um tempo vivendo do esporte. Muita dificuldade também, porque não tinha dinheiro, né? Eu vivia com o que a gente tinha lá, né? Com o pouco que a gente tinha. Mas eu vivia ainda com a ajuda de custo do clube que eu representei, que era Araraquara, né? Competi por Araraquara, por Monte Alto, por Guariba também, né? Então, assim, foi um pouco da minha trajetória no esporte, foi fora da cidade, né? Representei também Monte Alto por, né, muito tempo aqui, em muitas competições, fora do estado também. E depois a gente acabou voltando para cá e continuamos a nossa vida, né? Um pouquinho antes de eu ir para lá, eu conheci a minha namorada, hoje minha atual esposa, né? Nós vamos para o primeiro intervalo, aí o Madureira vai contar como que ele conheceu a esposa dele. Legal. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Concigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Concigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Concigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Concigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Concigás. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16 99442 2847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram
e Facebook, @Farmácia Homem Ouvida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homem Ouvida. Qualidade é a nossa receita. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Fala Monte Alto. Só lembrando, a Salgaderia Dom Quitute estará aberta nesse final de semana. Então é um recadinho que eles pediram para eu passar aqui. Além dela, da Salgaderia Dom Quitute, outros estabelecimentos na Rua do Centro também ficarão abertos. Alguns fecharão por conta do feriado, mas vários deles estarão abertos. Madureira, falando um pouquinho mais do esporte. Você ficou lá em São Paulo, conheceu alguns atletas de elite, como você estava contando no bloco anterior. Você acha que falta mais incentivo nas escolas para as crianças, às vezes, terem essa oportunidade que você teve, viver do esporte, ter sua vida transformada pelo esporte? Você acha que falta alguma coisa que precisa dar esse impulso? Olha, ô Lucas, maravilhosa a sua pergunta, porque a gente acaba esquecendo de muitos detalhes, né? Mas muito importante, muito pontual a sua pergunta, porque eu conheci o esporte realmente na escola. Foi através de uma peneira, né, que o professor, né, o saudoso professor Bacalhau, né, nós tínhamos um Nelly, ele estava fazendo para as Olimpíadas Escolares Municipais, né, municipal. E assim, eu não era o melhor aluno, mas também não era o pior. Eu não gostava muito de estudar, gostava de levar na brincadeira, mas eu nunca tive problema de... indisciplina. Indisciplina com o professor, né, enfim. Nunca fui desrespeitoso, mas não era o melhor aluno. Mas eu tinha admiração de muitos professores, até hoje tem, inclusive contato muito bom com eles. E eu conheci o esporte através dessa peneira, né? Para essa Olimpíada que ia acontecer. E ali o professor Bacalhau ele enxergou um potencial muito grande em mim, né? E ali eu participei de tudo que tinha e eu consegui, né, jogar o vôlei, o basquete e competir também no atletismo. E foi aonde que eu engrenei, né? E o atletismo foi para onde eu pendi mais, onde, né, a chama ali acendeu mais forte, né? O olho brilhou mais forte pelas provas de corrida. E eu, né, como eu falei, eu vivi um tempo, né, do esporte, né? Tinha um salário, né? Não era exorbitante, mas era um salário que dava para mim viver. E realmente a tua pergunta ela é muito pertinente, porque hoje a gente vê o quanto que faz falta um esporte de base, sabe? Um início ali, principalmente na escola, né? Inclusive pensando nisso, eu criei o JAEMP, né, as Olimpíadas Escolares. Ela vai voltar esse ano, né? A gente teve no passado, depois ela foi se findando por conta de inúmeras situações. Então eu era uma das minhas ideias, propostas de trabalho também. E eu consegui. Como que vai funcionar, só pra gente saber? Nesse início, Lucas, a gente fez uma proposta de que as escolas particulares e as municipais participassem, né? 3 escolas particulares e 3 escolas municipais, né? Com várias modalidades: vôlei, basquete, futsal, atletismo, dama, todas eles masculino e feminino, né? Por conta de calendário, nós vamos ter esse ano somente as escolas municipais participando, né? Mas assim, a gente quer o ano que vem, né, agregar outras escolas e quem sabe no futuro e não muito distante também as escolas estaduais, né? A escola estadual, o contato é um pouquinho mais difícil por conta de delegacia de ensino, regional, né? Então a tratativa é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Mas uma ideia que eu tinha para a gente voltar com esse trabalho dentro das escolas, um trabalho de competição, um trabalho de captação, de descoberta mesmo de talentos, né? De lapidação de talentos nas escolas. Então a gente teve um apoio legal aí dos professores, das escolas também, sobretudo da Secretaria de Educação e de Esporte. Então a gente conseguiu desenvolver essa ideia e vai começar esse ano, vai voltar esse ano. Aí você acredita que o esporte pode mudar a vida desses adolescentes que às vezes tiveram aquelas oportunidades que você teve, mas conseguiu se afastar por conta do esporte? Ô Lucas,
Cara, o esporte, ele é uma ferramenta de transformação social. Eu falo e vou morrer falando isso, irmão. Não é só o prazer que você tem de praticar o esporte, não é só a liberação de endorfina, né, que são os hormônios, né, de você se movimentar, é muito mais que isso, cara. E eu sou prova viva disso. Eu falo que Deus, ele colocou o esporte, ele fez eu desviar de muitos caminhos, porque eu fiquei focado ali naquilo ali que eu queria, né? Muito embora eu não cheguei onde eu queria, mas eu acho que eu estou onde Deus quer que eu esteja, entendeu? Então, para mim, o que vale é isso, né? A gente não foi campeão ali onde a gente, entre aspas, programou, mas foi campeão em outras áreas, principalmente servindo outras pessoas. Então, para mim, o esporte ele é muito mais do que uma prática, sabe? É uma ferramenta mesmo. A ferramenta, ela tem um poder muito grande de transformar a vida de pessoas e famílias, enfim, de gerações. Eu penso muito nisso e é uma das coisas que eu trabalho muito forte para que aconteça mesmo, porque eu sou prova disso. Eu vim dessa linha, eu vim desse projeto, então é uma das coisas que eu quero trabalhar muito forte em cima para que aconteça, né? E volte a acontecer também. Bacana demais. Aí quando passou esse período, você ficou um tempo lá em São Paulo, você voltou para Monte Alto, aí conheceu sua esposa? Na verdade eu conheci a minha esposa antes de eu ir para lá, né? A gente se conheceu na escola também, no Nelly. Esse período eu já trabalhava nesse outro emprego fixo que eu falei para você no primeiro intervalo. E a gente se conheceu na escola e ali a gente, né, enfim, foi se aproximando, né? E a gente desenvolveu um relacionamento, mas e aí eu passei no teste em São Paulo. Precisou ir embora. Isso, eu precisei ir embora. E aí, como é que a gente vai ficar? A gente vai terminar? Você imagina uma época sem rede social, sem WhatsApp, sem a gente celular, época, sem celular. Tinha que ligar pelo orelhão, isso, no horário orelhão, certo pra não gastar muito. Cara, se a minha esposa vir aqui, você vai ter história maravilhosa, cara. A gente namorou por telefone, por orelhão, como você falou mesmo. Cartas, né? Eu sou da época das cartas. A gente tem coisa guardada até hoje, né? Que é coisa que a gente viveu, que é muito importante para nós na história da nossa vida, né? Mas eu fiquei um ano só lá em São Paulo, Lucas. Infelizmente eu queria ter ficado mais, né? Mas eu fiquei um ano só lá. Depois eu fui dispensado do clube e eu voltei para cá. Ainda permaneci competindo, permaneci ainda persistindo no esporte, sobretudo no atletismo. E chegou uma hora que, assim, o esporte ele também cobra resultados, né? Para você ter ali uma ajuda de custo, você precisa apresentar resultados. É o teu trabalho, né? Enfim, chegou uma época que a idade foi chegando também e falou, olha, agora eu vou ter que escolher, né? Ou eu vou continuar persistindo, ou eu vou, enfim, trabalhar. E eu resolvi, então, entre aspas, deixar o esporte de lado, deixar como uma profissão. E resolvi trilhar para outros caminhos e continuei fazendo por hobby, né? Porque nunca saiu do meu coração, nunca saiu da minha mente, né? E, enfim, a gente foi desenvolvendo, fui estudando também, desenvolvendo aí outras, vamos falar, habilidades e pra gente continuar vivendo, né? Aí depois eu casei, né? Eu tive a minha primeira filha, que hoje está com 16 anos, né? Fiz vários curso Senai. Depois eu tive minha segunda filha, eu trabalhei 15 anos em uma empresa, né? Aí chegou a pandemia, enfim. Na pandemia eu tive mais uma menina que hoje está com 5 anos. Continuo estudando, né? Passei na faculdade, hoje eu faço uma faculdade online, né? Então a gente continua batalhando com a vida. Continua sempre se especializando, lutando. Sempre buscando, né? Sempre, a gente não pretende parar, não. Enquanto respirar, a gente quer estar se mexendo. Pós-pandemia você entrou em outra empresa e está nela até hoje? Sim. Depois da pandemia, aliás, na pandemia eu fiquei 2 anos desempregado, né? Enfim, foi um período muito difícil também para todos nós. E depois eu trabalhei numa outra empresa menor por 6 meses. E aí eu entrei onde eu estou até hoje, né? Hoje eu trabalho na Webtec, na Diafrag, né? E estamos lá na ferramentaria já faz 4 anos. Explica pra gente o que um ferramenteiro dentro da Webtec faz. Legal. A minha parte lá é a parte de manutenção, né? Então a gente trabalha com manutenção dos moldes, né? Que fabricam ali as peças ali, a especialidade ali é motos, né? Motocicletas. Tem outros tipos de peças também, mas a maioria lá é moto. Então eu sou da parte de manutenção, né? Então o que trabalha, o que está produzindo ali, que precisa de repente de algum ajuste, algum reparo,
essa é a minha parte. Eu e mais 5 pessoas, né? 2 em cada turno. Hoje eu estou no primeiro turno. Então a gente faz toda essa parte de reparo, né? Tem a equipe que faz aí a parte de montagem, né? Que é a fabricação. E nós é a parte que já está acabado, que já está produzindo. Então hoje a gente trabalha nessa área ali. Mas na Hudson também, que é a empresa que eu trabalhei por 15 anos, era ferramentaria também. Na verdade eu entrei lá, eu trabalhei, entrei na produção, né? Fui crescendo ali, degrau em degrau, fui estudando, fui buscando produção, depois fui para preparação de modo, depois fui para ferramentaria, aí por último eu estava no processo de fabricação. Enfim, aí veio a pandemia, aconteceu, né, em muitas situações, e aí eu fui dispensado. É isso aí, nós vamos para o nosso segundo bloco, lembrando que a Salgaderia Dom Quitute estará aberta neste final de semana e outros estabelecimentos também na Rua do Centro continuarão abertos. Voltamos já já. Vendas do loteamento Jardim São Vitor já começaram e já é um sucesso. Com uma pequena entrada e parcelinhas a partir de R$ 611,90. Eu disse uma pequena entrada e parcelinhas a partir de R$ 611,90. Você terá a melhor localização de Monte Alto. Plantão de vendas no final da Avenida Nelly Badurcano. Mande um zap pra gente aí, 16-99767-5233. Financiamento próprio da Garbi Empreendimentos, sem burocracia, sem comprovação de renda. Loteamento Jardim São Vitor. Parcelinhas a partir de R$ 611,90 mensais. Ao lado do Jardim Alvorada, saída para Ibitirama. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16994422847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706-3219. Atendemos Monte Alto e região. Você está precisando de calhas e rufos para sua obra? Consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores? Conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás com Cigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás com Cigás, você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás com Cigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030.
32420030 ou celular 997350036. Rude Gás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do Fala Monte Alto com o vereador Madureira contando a sua história e agora ele vai contar pra gente como que ele chegou à vereança. Conta pra gente como que surgiu esse desejo pela política. Ô Lucas, uma pergunta também muito boa, né? Muito pertinente pro momento. Eu sempre gostei de acompanhar, né? O trabalho político do nosso país. Não entendia muito, mas sempre estava ali antenado. Você e outras pessoas podem até rir de mim, mas eu ouço a Voz do Brasil até hoje. Tem muita informação boa lá, mas... Eu gosto muito de ouvir. Se eu saio à noite ali com o carro, não coloco outra coisa, cara. Eu coloco a Voz do Brasil. Eu gosto muito de ouvir, né? Então, assim, eu sempre fui, né? Não é de hoje que eu ouço, mas eu sempre fui muito interessado, né? De saber como faz, o que faz, né? Eu sei que ainda tem muitas coisas para mim aprender, outras a gente já sabe como é que funciona, mas o desejo surgiu, né, em 2016, na verdade, né? Vamos falar assim, o desejo de entrar mesmo para política. Tinha um amigo que ele resolveu se candidatar e eu falei, cara, ele tem coragem, acho que um dia eu quero essa coragem também. Eu fui me preparar um pouco, né? E conhecer um pouco mais, saber como é que funcionava algumas situações, porque eu sempre pensei que não podia ser de qualquer jeito, não que eu sei tudo hoje, muito pelo contrário, mas comparando hoje com o início, eu tinha vontade, com certeza eu tive um grande crescimento, né? Então eu coloquei aquele desejo no meu coração, fui trabalhando aquilo na minha mente, fui buscando, acompanhando um pouquinho mais, né? Estudando, buscando aonde eu podia atuar de repente, como que eu podia atuar, e aí nos meses que antecedeu a eleição de 2020, eu achei um curso bastante interessante, né, sobre política, que explicava desde o início, um curso grande, salvo engano era um curso de 4 meses, sabe, um curso muito bom, e eu mergulhei nesse curso, falei, bom, se for para ser, vai ser mesmo, se realmente eu, né, for o meu chamado, eu vou encarar. E foi, cara, que em 2020 eu falei, não, acho que dá pra mim agora, eu vou tentar. Foi sua primeira eleição. Foi minha primeira eleição, né? E fizemos um trabalho de acordo com o que a gente sabia, né? De conquistar eleitor, né? De propostas, enfim, de conhecer um pouquinho sobre o funcionamento, né? Então eu tive na primeira eleição 385 votos, né? Bastante. Foi uma assim, eu só tenho que agradecer mesmo quem depositou uma confiança pela primeira vez. Foi uma experiência muito, muito marcante para mim. Bateu na trave, eu costumo falar, né? Ali faltou talvez uma questão, escolha talvez de partido, uma composição de time, mas enfim, isso eu costumo falar que até hoje é um tiro no escuro que você dá. Você até tenta fazer alguns cálculos, né? Calcular algumas rotas, mas às vezes você erra ainda, né? O pessoal que está aí faz tempo pode falar com mais propriedade do que eu. Mas enfim, e aí eu não desisti, fiquei chateado, né? Que a gente sempre quer, né? Mas enfim, não desisti e me preparei mais um pouco, né? Para disputar as eleições
que aconteceu aí o ano passado, 2024, né? E conseguimos, né? Entramos num time legal que, né, deu para disputar bem as eleições e hoje nós estamos aí nos trabalhos, né? A gente sabe que não é fácil, tem muito para aprender, mas nós estamos aí na luta, né? Qual a maior diferença, a mudança de vida que você percebeu antes de ser vereador e depois de ser vereador? Olha, cara, a responsabilidade. Tudo que eu peguei, sempre que eu peguei para fazer na minha vida, eu nunca quis fazer de qualquer jeito, sabe? Então eu me cobro muito, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo fazer por fazer, eu deixar sem fazer, deixar para amanhã. E isso até acaba me atrapalhando em outras situações, porque você vai agregando coisas na sua vida e algumas coisas você já tinha já, né? Então você não pode esquecer do que você já tinha, não deixar de lado, porque você tem esse pensamento de não fazer de qualquer jeito. Então o que você já tinha, você precisa continuar fazendo, né? Então a gente tem que tentar conciliar da melhor maneira possível e como se diz, né? Atender a todos. Eu, até o momento, eu acredito que eu venho desempenhando um bom trabalho no seguinte sentido, tá? Não estou falando que eu sou melhor não, mas atendendo tudo aquilo que chega em mim. O que chega em mim a gente vai sempre dar atenção, sempre conversa, sempre vai ouvir, né? Os questionamentos. A questão da crítica também eu sei lidar bem tranquilamente. A única coisa que a gente sempre pede é educação. A gente pede sempre educação, respeito. Se não conhece, né? Pergunte primeiro para depois falar. Mas enfim, a gente está tentando fazer o nosso melhor dentro do que Deus colocou na nossa vida hoje, Lucas. Para mim é um projeto que Deus tinha, né? Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida, porque tudo foi dependência dele, cara. Eu também sou pastor, né, na igreja que eu frequento, sou pastor auxiliar, sou vice-presidente da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, né? A igreja em si, ela tem um projeto de cidadania. Nós temos aí deputado estadual, federal, né? Temos vários vereadores no Brasil inteiro, né? Então ela tem esse trabalho, a igreja ela tem essa ótica, né, de inserir também os cristãos dentro da política. A minha denominação, ela tem esse pensamento, né? E eu preciso confessar e aproveitar a oportunidade de agradecer também a ajuda que a igreja deu para mim, tanto na primeira quanto na segunda, né, campanha. Apoiou, ajudou, esteve junto, né? Eu consegui ali a confiança de muitos irmãos através do voto, né? Respeitando aqueles que tinham outro pensamento, opinião até hoje, né? Porque é uma questão de escolha, né? A pessoa, olha, eu vou por esse caminho, né? Ninguém é obrigado, né, a abraçar o projeto do outro. Mas mesmo assim eu preciso agradecer bastante a ajuda que os irmãos deram para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Essa ótica que a igreja tem de colocar os seus membros dentro da política é importantíssimo, né? Porque se os bons não ocuparem os lugares, né, os maus acabam ocupando. Então, assim, nada mais justo do que apoiar aqueles que estão dentro da igreja, lutando por aquilo que a igreja acredita, né? Eu tenho uma frase de um cara que eu não quero falar o nome dele aqui, mas eu achei muito interessante. Se nós não pensarmos na política, outros vão pensar. E aí eu falo assim para você, Lucas, qual é o pensamento que esses outros têm da política e para a política, entendeu? Então hoje eu penso assim, nessa campanha, em algum momento, eu pensei até em desistir, sabe? Por inúmeras situações. Mas aí eu comecei a observar o cenário, comecei a observar algumas pessoas, eu falei assim, olha, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sei tudo, de jeito nenhum, mas eu tô vendo que tem pessoas que eu conheço que tem outros interesses que estão, que se eu não concorrer, elas vão ter uma chance a mais, né? Não que eu, não, como eu falei, não que não tinha páreo para mim, não era isso, mas eu falo assim, a chance dessa pessoa pode aumentar. Eu falei, não, eu não vou desistir não, então eu vou tentar, porque é um trabalho desgastante, né? Campanha política não é fácil, né? Você precisa conquistar a confiança das pessoas, ainda mais quando você vai a primeira vez. Você precisa ali passar a ideia que você tem e conquistar realmente a pessoa. Então, assim, para mim é tudo estratégia que Deus foi dando pra gente, colocando o coração na nossa mente, sem atacar ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém. Desde a primeira vez até hoje a gente trabalha dessa mesma maneira, né? Porque eu sei que o sol brilha para todo mundo. A gente precisa disso para poder conquistar o nosso espaço.
É isso aí, nós vamos para o nosso último intervalinho e voltamos já já. Você está precisando de calhas e rufos para sua obra? Consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores? Conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16 994422847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 993489666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Estamos de volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto. Madureira compartilha um pouquinho da sua história. A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser contada, mas o tempo não deixa. Isso. Eu quero agradecer o pessoal que mandou uma mensagem. A Isildia Neves mandou:
Boa tarde, história de vida incrível. Pessoa bem resiliente. Acho que já foi meu colega de trabalho. Qual o seu nome, Reinaldo Madureira? É a Isildinha Neves. Acho que você estava falando que trabalhou com ela na Hudson. Isso, trabalhamos juntos. A Isildinha é uma pessoa incrível, né? Muito carismática, né? Muito prestativa. Trabalhamos sim bastante tempo na Hudson juntos. O João Gobi tá falando aqui, ó. Boa tarde, Lucas e Madureira. O João Gobi tá sempre acompanhando aqui. Ó, a Marilena Maria, boa tarde, abração a esse guerreiro. Hoje ele tem um compromisso importante às 18 horas, sendo mais uma conquista que está alcançando. Professora Anitta, hoje tem prova, né? Já tá te lembrando de você estudar, já, hein? Álgebra e não me lembro outra matéria agora, mas temos 2 provas hoje. Obrigado por lembrar, professora. O Adeliane Silva tá dando uma boa tarde para nós, a Maria Gonçalves também, e o Marcelo Jesus da Silva. Boa tarde, grande Madu. Marcelão, companheiro de trabalho, né, desde a outra empresa. Hoje a gente tá junto de novo. Mas pessoa espetacular também. Obrigado, um abraço. Agradecer a todos os nossos ouvintes também que nos acompanham. A Dona Maria das Graças sempre está nos acompanhando. O Fabiano também sempre nos acompanha. Então quero agradecer eles que são nossos ouvintes fiéis aqui. É isso aí, Madureira, um abraço a todos. Você teve uma vida bem, não vamos dizer sofrida, mas foram várias lutas, isso, várias vitórias, um processo doloroso que você está enfrentando até hoje para alcançar os seus objetivos, como muitas pessoas já enfrentaram. Sim. Qual conselho você daria para um jovem que às vezes está enfrentando o que você enfrentou quando era jovem? Aquele sentimento às vezes de revolta, de achar que o mundo conspira contra você. Qual conselho você daria? Muito boa pergunta, Lucas. Eu acho que o que eu queria deixar de mensagem, não só para um jovem, mas para qualquer tipo de pessoa, é o seguinte: às vezes você pode até estar atravessando uma grande tempestade, né? Forte na sua vida, mas não tem tempestade que dura para sempre. Eu tive muitas, e eu sei que a gente vai ter mais. Mas todas elas passaram, todas elas vão passar. Acredita que tem um final, e esse final é sempre bom de acordo com a escolha que você fizer nesse meio, porque é a segunda parte do conselho que eu quero deixar. Não abrace a ultrassensibilidade, sabe? Não seja uma pessoa sensível, que se entrega, sabe? Continue lutando até o final, continue lutando, acreditando que você é forte, que você é guerreiro, que Deus tem um bom final para você, que Deus te ama. Acima de tudo que você tem, acima de tudo que você é, Deus tem um plano de vitória para a tua vida. É isso que eu queria deixar para todos que nos ouvem, que vão nos ouvir em outro momento. Madureira, assim como eu faço com todos os convidados, os microfones da Rádio Cultura estão abertos, você pode agradecer, mandar um recado, deixar um abraço, fica à vontade, pode falar o que Deus tocar no seu coração. Ô Lucas, cara, a primeira pessoa que eu quero agradecer mesmo de coração é você, por ter lembrado de mim, por ter aberto esse espaço para mim aqui, um bate-papo bem tranquilo, bem informal, nada preparado, nada forçado, muito tranquilo. Lucas, né, falando, não tô rasgando seda não, falando que é verdade. O cara falou, olha, vai ser aquilo que você quiser falar, aquilo que, né, for direcionando a conversa, a gente vai. Então, muito obrigado mesmo, que Deus possa te abençoar e que possa também te dar, né, enfim, grandes vitórias. Eu sei que Ele tem para sua vida. Agradecer minha família, né, por estar junto comigo em tudo que a gente planejou, né, de acordo com o que Deus tinha para nós, a nossa cidade, a minha igreja, né, todos que sempre nos apoia, né, os munícipes que hoje a gente fez amizade, fez parceria, né, falando agora dentro da questão política. E por último, mais especial do que todos, é agradecer ao Senhor Jesus Cristo, né? Que só por Ele nós estamos aqui, Lucas. Só por Ele eu tenho o que eu tenho, se é que eu tenho uma coisa, eu sou o que eu sou, se é que eu sou uma coisa. Mas agradecer sempre a Deus, né, por nunca ter me desamparado. Então acho que é essa mensagem que eu queria deixar também, de agradecimento. Madureira, muito obrigado por ter tirado esse tempo, compartilhado um pouco da sua história conosco. Tenho certeza que serviu de inspiração para mim e para outras pessoas que te ouviram aqui. Deus abençoe, Lucas, a todos. Quero agradecer o Caê, que faz o programa acontecer lá nos bastidores. Muito obrigado, aos nossos patrocinadores e ouvintes aqui também que nos acompanham fielmente. E lembrando que a Salgaderia Dom Quitute estará aberta agora sábado, dia 15. Um forte abraço a todos e até mais. Muito obrigado, Deus abençoe. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir
construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16 994422847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região.